Resumo do livro O Princípio da Simplicidade. 6 passos para controlar a ansiedade em uma era de sobrecarga. De Julia Hobsbawm. O Princípio da Simplicidade. 6 passos para controlar a ansiedade em uma era de sobrecarga foi publicado originalmente em abril de 2020 e ganhou os prêmios de Melhor Livro de Negócios Gerais do ano e Melhor Livro de Autoajuda de 2020 nos Estados Unidos. Nesta obra, Julia Hobsbawm, empreendedora, escritora e consultora que analisa os desafios da era hiperconectada, explana o conceito de saúde social, que reflete sobre como conectamos nossas vidas à tecnologia na era digital e como podemos simplificar o cotidiano por meio da ação hexagonal. Hobsbawm observa no passado como a busca pelo simples e fluido já habitava a vontade do ser humano. Para cortar o complexo e caminhar pela simplicidade, a autora traz, do século XIV, o especialista em lógica Guilherme de Ockham, cuja frase "Nunca empreenda a pluralidade sem necessidade" é o caminho pelo qual Julia quer levar seu leitor. O pensamento de Ockham ficou conhecido como navalha de Ockham, para refletir sobre fluidez e simplicidade. Hobsbawm traz a ideia de eudaimonia de Aristóteles, que ela sugere carregar sentidos como a sensação de felicidade e bem-aventurança. Para Julia, estas sensações são reveladas em forma de um sexto sentido, que indica algo simples e certeiro, que floresce sem dificuldade. Ciente da hiperconectividade atual, Julia Hobsbawm, a partir de 30 anos de experiências profissionais e pessoais, apresenta um leque, ou melhor dizendo, um favo de mel para ajudar a libertarmos-nos de opções excessivas e complexidades, de forma que tomemos o controle do nosso foco e produtividade. Para isso, seu livro sugere o seguinte: mantenha simples. Aprenda com a natureza. A primeira frase é desenvolvida pela busca e compreensão de foco, produtividade, criatividade e calma. A segunda frase é um olhar atento para o natural e a busca de padrões já existentes que mantêm o mundo girando, e nesse processo, Julia identifica que a ação hexagonal está presente em diversos contextos, como flocos de neve, átomos de carbono e até em favos de mel. Assim, uma gama diversa e significativa do poder do hexagonal é apresentada pela autora. Esta forma de organização não está aí por acaso, e Hobsbawm demonstra como esta ação é possível em nossas casas, equipes e empresas de forma prática. Quando se buscava simplicidade em inglês, era comum se dizer "keep it simple", stupid. Em português, mantenha simples, estúpido. Esta expressão gerou o acrônimo KISS. Então, depois de um encontro com a poeta americana Maya Angelou, que, suavizando a brutalidade do ditado tradicional, disse "Keep it simple, sweetie", mantenha simples, querido. Em português, ela facilitou seu uso. De acordo com Julia, nesta era pós-internet, a escassez de KISS torna as coisas desnecessariamente complexas. Porém, chamar o interlocutor de estúpido pode aliená-lo da simplicidade. A partir disso, Hobsbawm aponta situações que, por falta de simplicidade, tornaram-se catástrofes. Ela apresenta como exemplo a colisão de aviões Boeing 737 MAX em 2018.
na qual foi identificada uma falha de projeto no novo sistema de computador na cabine de comando, combinada a pilotos inexperientes que não dominavam o novo sistema. O contraponto de KISS é o que a autora chamou CAT: complexidade, ansiedade e, muito pouco, tempo. Hobsbawm explica que o CAT surge quando não se pode pensar direito se estiver no meio de algo que não se entende. Isto se agrava quando a simplicidade é deixada de lado. A autora argumenta em defesa da simplicidade e o afastamento da complexidade, pontuando que simplista não é simples e complicado não é complexo. No desenrolar dessa defesa, Julia explica o que é o princípio da simplicidade e a ação hexagonal, e como estes são lados da mesma moeda, atuando como teoria e prática. A autora oferece uma caixa de ferramentas que nos possibilita operar pela ação hexagonal, visando o princípio da simplicidade. Para isso, Julia expõe os 6 lados do hexágono e, ao final de cada um, oferece mais 6 lições para fixação e chamadas à ação para o leitor, todas focalizadas nas 6 palavras que estão no cerne do princípio da simplicidade. Mantenha simples. Aprenda com a natureza. O primeiro dos 6 lados da ação hexagonal é a clareza, composta por 6 eixos: decisão, atenção, hábito, propósito, limites e manutenção doméstica. Os 2 primeiros eixos podem ser compreendidos como organizar e priorizar. Considerando isso, Julia Hobsbawm alerta: é preciso evitar o desgaste da decisão. Limite-as usando a ação hexagonal para se concentrar em sua escolha. E preste atenção. Estudos indicam que demoramos cerca de 23 minutos e 15 segundos para retomar a atenção e focar em uma tarefa. No eixo hábito, a autora aponta a importância de haver um dia em que possa estar desconectado do mundo digital, o qual ela chamou Tecnossábado. Mas, para além disso, ela aconselha que se crie hábitos fora da web. O próximo passo é o eixo propósito. Para que as tarefas sejam executadas de forma produtiva e organizada, Hobsbawm sugere a criação de um quebra-cabeça de produtividade, visando um propósito claro, ou seja, não apenas funcionar no modo automático da obrigação. Arrematam a ação hexagonal da clareza os eixos que Hobsbawm recomenda ser importante saber dizer não e impor limites, além de cultivar a manutenção de uma mente arrumada, de forma que se desobstrua ambientes e reorganize bagunças, ainda que algumas sejam de estimação. A individualidade é o segundo lado do hexágono. Mantendo a lógica, 6 pontos são analisados por Julia: identidade, o eu digital, neurodiversidade, criatividade, integridade e lugar. Assim, Julia analisa o contexto complicado que mídias sociais têm erigido como o apagamento de uma individualidade que respeite a sensibilidade e a neurodiversidade de cada um, motivando o leitor a observar a vida por um prisma que se valha de integridade, honestidade e criatividade, de forma que gerencie as complexidades da vida sem ser simplista. Hobsbawm conclui este lado da ação hexagonal, lembrando-nos que é preciso saber separar onde vivemos, trabalhamos e as distâncias que percorremos
de forma que ajude a si e aos outros. Saturno é o astro-rei do terceiro lado da ação hexagonal, reinício. Não apenas por representar um deus romano e o planeta ter nuvens em formato de hexágono, mas também por nomear um dos dias mais esperados da semana de alguns trabalhadores, o sábado. A proposta de um dos 6 aspectos que regem esse lado é ter um dia para desconectar-se e reiniciar. Esta ação visa 6 objetivos: libertação, mindlessness, curiosidade, natureza, respiração e diversão. A primeira dupla tem sentidos complementares. Para reiniciar, é preciso abrir espaços, e estes espaços são possíveis quando nos libertamos de tensões, nos afastando de smartphones e nos desconectando. E seus resultados são aberturas que permitem a serenidade e a criatividade circular. A curiosidade atravessa os 6 pontos do reinício, que Julia a apresenta como uma forma de descanso ativo, e para sua efetivação é preciso notar e se conectar com novos espaços. A autora apresenta estudos que identificaram a mudança de cenários e busca curiosa por observá-los como uma inspiração à curiosidade. Parte do reinício requer conexão com a natureza e a autora traz dados da Greater Good Century, da Universidade de Berkeley, que indicam os benefícios dessa conexão natural, como redução do estresse e relaxamento. Para fluir estes eixos do lado do reinício é preciso respirar. Então, Julia Hobsbawm ensina técnicas para melhor aproveitamento do ar. Parte da respiração, não se espante, é o cochilo, um grande aliado para a revitalização. Depois que as vias foram desobstruídas, é hora da diversão. E não aquela de frente a telas, mas as que nos unem em uma partida de futebol ou em uma colcha de retalhos hexagonais perto de quem gostamos. O próximo lado da ação hexagonal é o conhecimento, e o tema tecido é a infobesidade, que pode ser entendida como uma doença da sobrecarga de informação. Dessa forma, para não se deixar perturbar pela escala e velocidade da vida digital, Julia Hobsbawm indica 6 passos práticos para começar essa jornada de separar o joio do trigo das informações. Confiança, sabedoria, desconhecido, conhecido, aprenda, curadoria e lembre-se. A confiança é construída através do hábito da diligência e questionamento, e Julia aponta que isto pode ser feito de forma simples através da lucidez e consistência. Sabedoria é uma característica que delegamos a quem supostamente tem mais instrução. No entanto, Hobsbawm demonstra que isso, na verdade, é algo que construímos no decorrer da aprendizagem e, em certa medida, é um 6º sentido que apuramos quando aplicamos o princípio da simplicidade. Desconhecido conhecido é lembrar sempre que há o benefício da dúvida. Nos organizamos por sistemas, porém, a autora lembra que às vezes é preciso pensar além deles, e isto se atrela diretamente ao próximo eixo do conhecimento, que é aprender. Esta ação se vale para além de locais formais de transmissão de conhecimento, e é importante, segundo Julia, lembrarmos que a vida é uma universidade, sendo preciso estarmos abertos a aprender em diversas circunstâncias.
Neste pilar do conhecimento, Hobsbawm traz uma reflexão simples, porém importante. Ser uma boa professora é ser uma boa aprendiz. E assim como a abelha, inseto social e garota propaganda do livro, é preciso estarmos motivados a aprender, compartilhar e se adaptar ao conhecimento. Já a curadoria é desenvolvida por Julia através do que ela chama painel do conhecimento, método que ajuda grupos a identificar como pensar as suas diferentes fontes de conhecimento. Segundo a autora, isto pode ser executado a partir de 6 perguntas que ajudam a identificar, estruturar, moldar e controlar o fluxo de informações. Quem, o que, por quê, onde, quando e a sabedoria. Este aspecto do conhecimento, conforme Julia, é regido pelo princípio da simplicidade, o qual, um de seus ditados é: mantenha simples, querido ou querida, e menos é mais. Por fim, lembre-se, é um alerta de que simplesmente não podemos lidar com muita informação, e os sintomas dessa infobesidade são o esquecimento e o estresse. A dica central deste eixo é: não exceda sua carga cognitiva. Foque naquilo que você precisa saber e possa lembrar. O quinto lado da ação hexagonal é a rede. Abelhas melíferas são as guias para a compreensão desse lado. Sua característica social e comunicativa demonstram-se como metáforas de conexão e reflexão sobre a rede além do online. Mantendo a lógica do hexágono, 6 pilares compõem a rede: hierarquia da comunicação, superorganismo, redes, capital social, salões. Os 6 sociais. Saber priorizar e concentrar é o foco da hierarquia da comunicação, que mede por quanto tempo nos conectamos ou não às pessoas na vida real. Manter real é o lema do primeiro pilar da rede. Superorganismo. Tanto humanos quanto abelhas estão conectados socialmente por meio da cooperação, o que nos constituem superorganismos para a biologia. Julia aponta que temos em comum, de certa forma, a polinização com as abelhas. Elas foram consideradas a espécie mais importante do planeta, devido ao seu trabalho polinizador. Enquanto o ser humano, além de depender do trabalho das abelhas, a imita quando difundimos ideias, valores, culturas, línguas e tradições. Em meio a este compartilhamento, constrói-se o mundo e criam-se redes. Aqui, Julia Hobsbawm coloca à prova se meios de comunicação eletrônicos são tão efetivos como a comunicação presencial. Outro ponto abordado nesse tópico é a ressignificação de networking, de forma que este não seja pensado apenas em algo transicional. O que posso ganhar com isso? Mas sim relacional. Como posso forjar uma conexão com alguém? Isso culmina diretamente no pilar capital social, onde a autora discorre sobre a força das conexões que temos uns com os outros e como este leva ao acesso de compartilhamentos de valores. O hábito de reunir-se para conversas do século XVII em salões é o que Julia traz para relembrar que, numa era analógica, estes lugares eram as redes sociais em tempo real. E este espaço, na modernidade, praticamente sumiu. Para reaproximar a ideia de salões e demonstrar seu poder hexagonal em rede, Julia indica que se recrie este espaço,
em pequenas e íntimas reuniões, que possibilita a conexão e polinização de ideias. Para concluir o lado rede da ação hexagonal, Julia traz um questionamento importante no pilar os 6 sociais, o qual muitas vezes pensamos pouco. Quem são as 6 pessoas de nossas redes que importam de fato para nós e podemos contar quando precisamos de ajuda? O último lado da ação hexagonal foca no que aflige a todos: o tempo. O axioma desse último lado é simples e poderoso. Trate seu tempo como seu corpo. Para podermos controlar como abordamos a própria questão do tempo e simplificá-lo, Julia Hobsbawm trabalha os seguintes pontos: prazo, horário, como trabalhar em aldeias globais, interrupção, relógio biológico e passado e presente. A primeira dupla que compõe o tempo dialoga com a necessidade de saber impor limites e reconhecer prioridades para executar qualquer tarefa do cotidiano. Enquanto o ponto como trabalhar em aldeias globais traz informações e pesquisas que refletem acerca do conceito de tempo na atualidade e como empresas multinacionais têm repensado fusos horários para um bom aproveitamento e flexibilidade no trabalho. No ponto interrupção, a autora apresenta os 2 lados deste termo: o que é necessário para haver um reinício e o que prejudica a obtenção de clareza, devido à nossa dificuldade de retomarmos a atenção quando atravessados por múltiplas informações. Ainda neste ponto, Julia analisa a superficialidade e a profundidade em relação ao trabalho e concentração, bem como se estamos nos mantendo reais na vida. Em relógio biológico, a autora apresenta pesquisas e situações em que adequar a forma como passamos nosso tempo é crucial para o funcionamento do corpo. E, além disso, é preciso também escutarmos os sinais internos que nossos corpos emitem. O último ponto, passado e presente, engloba as diversas reflexões feitas nos outros lados da ação hexagonal. A consultora alerta para estarmos presentes e deixarmos hábitos retrógrados no passado. Julia está atenta ao Zeitgeist e lembra o leitor: o passado pode nos ensinar muito, mas só podemos reagir ao agora. Na terceira e última parte do livro, Julia Hobsbawm apresenta as conquistas de 6 indivíduos que figuram formas de alcançar o foco e a produtividade da ação hexagonal. A autora os chama de pensadores do hexágono. Antes de introduzi-los, Julia relembra ao leitor de alguns aspectos que mantêm laços estreitos com o princípio da simplicidade. Manter as coisas enxutas, simples e focadas, procurando padrões para sua organização o máximo possível, além de cortar a complexidade. Da lista de Julia, o primeiro a ser apresentado é o italiano Massimo Bottura, dono do Osteria Francescana, que é considerado um dos melhores restaurantes do mundo. O prato que elevou ele a este status é os 6 tortellines caminhado em um caldo. Sua abordagem, que queria misturar pratos clássicos com novos no início, sofreu resistência, mas com criatividade, originalidade, aspecto comunitário e gentileza, ganhou seus clientes e o mundo. Faith Ozier, cientista queniana multipremiada, mãe e professora de imunidade contra a malária
na Universidade de Oxford, é a segunda pensadora do hexágono. O que a aproxima da ação hexagonal é sua capacidade de visão múltipla e ampla, que a permite alcançar diversas pessoas com seu trabalho. As características de Satish Kumar, que Hobsbawm observa, aproximam-no da ação hexagonal é ele ser inteiramente simples e direto na mensagem e operar com total integridade. Satish Kumar nasceu no Rajastão, Índia, e quando tinha apenas 9 anos, deixou a família para se tornar um monge Jain, defendendo uma vida de simplicidade. Sua jornada o levou à caminhada pela paz, de quase 13.000 quilômetros, conversando com grandes líderes para encontrar soluções a questões que podiam ser simplificadas. Autora da plataforma de blogs Huffington Post, feminista greco-americana, Arianna Huffington defendeu o espiritualismo, o ambientalismo e a arte. Julia Hobsbawm enxerga em Huffington o espírito de uma abelha operária que poliniza e trabalha pela conexão. Hobsbawm apresenta Jessica Morris como uma lutadora, cujo adversário foi o câncer terminal glioblastoma. Depois de diagnosticada, tomou a atitude de tornar essa doença tratável, criando um aplicativo de coleta de dados de pacientes com GBM e a instituição Our Brain Bank. Dessa forma, garantiu conhecimento, redes e tempo, conforme a ação hexagonal. Greta Thunberg é a estudante sueca que fecha a lista de Julia Hobsbawm. A estudante encabeça a Greve Escolar pelo Clima, que começou com pequenas greves às sextas-feiras, que se tornou um divisor de águas quando o assunto são mudanças climáticas. Greta provocou e provoca os líderes e as mídias mundiais e une jovens que acreditam ser preciso agir em prol da natureza. Hobsbawm identifica Greta como uma pensadora do hexágono devido sua profunda conexão com a natureza, determinação e a simplicidade de argumentação, além de sua sensibilidade e individualidade única. Ainda na parte 3, em sua floresta de palavras, como Julia chama sua obra, ela ajuda o leitor a se visualizar em comparação aos aspectos cooperativo, produtivo e individual à abelha. Assim, em Seja a Abelha, a autora traz a atenção do leitor para uma visão mais detalhada da produção do livro e de como a abelha se tornou sua garota propaganda. Além de demonstrar, com outras perspectivas, como nos aproximamos dessa trabalhadora, de forma que se possa imaginar os papéis que ajudarão a planejar, indicando como podemos ser nossa melhor versão conectada, produtiva e individual. Para encerrar, Julia Hobsbawm, como uma boa professora que é, recapitula os 6 lados da simplicidade e apresenta 6 lições para fixação. Dessa forma, ensina 6 lições para fixação, mais 6 práticas da ação hexagonal em consonância com o princípio da simplicidade. Alguns exercícios da ação hexagonal são: pensar visualmente o hexágono, desenhando a forma e mapeando tarefas no centro e em cada eixo. Organizar um fuso horário próprio, considerando a flexibilidade e eficiência, além de uma lista de 6 tarefas. Fechando o hexágono, o seu conceito de saúde social é uma das chaves para compreender a ação hexagonal e o princípio da simplicidade, uma vez que o foco de Hobsbawm seja repensar nossas vidas online
e offline, numa era em que a tecnologia domina grande parte das práticas sociais. Por fim, dentro do que foi trabalhado, outras lições valiosas complementam as 6 práticas que Julia Hobsbawm ensina ao leitor que precisam ser conferidas na sua leitura integral.